A gente já está encerrando a nossa série Ide e Pregai. E eu quero fazer uma proposta, um convite, uma proposta para você neste momento. Quero convidar você para a gente orar ao Senhor agora. Sei que muitos de vocês já anotaram nomes de pessoas que vocês gostariam de ver quedadas aos pés de Jesus. Pessoas que vocês gostariam de verem convertidas, outras, quem sabe, pessoas que vocês gostariam de ver reconciliadas. Você tem uma pessoa aí na sua mente, no seu coração, que você gostaria de interceder por ela nesse instante? Segundo, eu queria convidar você para nós orarmos por Goiânia, essa cidade que nós queremos ver sendo alcançada por Jesus, a nossa Jerusalém. Hoje a palavra vai ser sobre essa segunda parte da reação de Neemias, e ele vai aceitar o desafio de reconstruir os muros da cidade. Então pense aí, você que não tem, se você não fez esse exercício no grupo pequeno, pensa aí, quem da sua família você gostaria de ver recebendo Jesus no coração e sendo transformada pela graça do Senhor? Dê um sinal. Quantas pessoas tem gente na família precisando ter um encontro com Jesus? Você crê no poder da oração? Você crê que isso é possível? Você tem orado por isso? Ou você crê e não tem orado? Aí não adianta, né? Eu me lembro direito de um pastor que falou assim: você crê que Jesus Cristo ressuscita mortos ainda hoje? A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E diz que o auditório todo levantou a mão. Ele perguntou: e quantos já orou pela ressurreição de um morto? Eu disse: você acredita, mas não ora? Que fé é essa, né? Mas do ponto de vista espiritual, a gente sabe que existem os mortos espirituais. E a Bíblia diz que quem está em pecado é um morto espiritual, mas ele pode viver em Cristo Jesus. Eu creio nisso. Então vamos começar fazendo isso. Vamos orar ao Senhor pelas pessoas que nós conhecemos e queremos ver convertidas, e vamos orar ao Senhor pela cidade. Uma das coisas que a gente tem orado, e algumas pessoas aqui lembraram, é: pastor, Goiânia está muito violenta. 500 mortes este ano, não é? Vamos orar pela nossa cidade. É esse o nosso compromisso: orai pela paz da cidade. A palavra de Deus nos orienta. Quem quiser e puder, fique em pé. E vamos então clamar ao Senhor. Eu não quero orar sozinho. Se eu só escutar a minha voz, não vai ter graça. Significa que você não está se importando. Então abra o seu coração e a sua voz. Clame ao Senhor por algumas pessoas. E vamos clamar ao Senhor pela cidade de Goiânia, antes da mensagem que Deus tem para nós esta noite. Combinado? Você pode erguer umas mãos do céu. Se você quiser, nesse momento de orar pela cidade, apontar para as diversas direções da nossa cidade, você pode fazer isso. De repente você aponta para a direção norte, sul, leste, oeste, em momentos diferentes da oração. E comece então a falar com Deus agora. Amém? Comece a orar. Senhor Deus, nós clamamos como igreja nesta noite pela nossa cidade. Senhor Deus, esta é a nossa Jerusalém. E aqui tem gente sofrendo, aqui tem criança abandonada, aqui tem famílias sendo assoladas e destruídas. Aqui, ó Deus, tem mentira, tem corrupção, tem violência das mais diferentes formas. Ó grande Deus, Senhor do céu e da terra, eu sei que o Senhor ama esta cidade, por isso existem igrejas plantadas nessa cidade. E nós, como igreja, queremos interceder por Goiânia. Deus abençoe a nossa cidade de Goiânia. Elimina no nosso meio, ó Deus, todo tipo de violência. Violência contra a criança, violência contra os moradores de rua, violência, ó Deus, contra a mulher, violência, ó Pai, contra a família. Em nome de Jesus, abençoe a nossa cidade. Pai, nós clamamos a Ti pelos membros da nossa família. Que o Evangelho faça diferença, que as pessoas, ao aceitarem Jesus e ao se converterem,
ó Deus, sejam transformadas pelo poder do Senhor. Que haja, ó Deus, vida nova, que haja, ó Pai, um vinho novo, que haja, ó Deus, um momento novo na vida de cada pessoa. Senhor Deus, abençoe mesmo a cidade de Goiânia, abençoe os casais, cada casa, cada endereço. Ó Deus, abençoe essa cidade. Eu quero te pedir pela igreja de Goiânia. Meu Deus, a igreja evangélica, independente de nome, independente de endereço, independente de qualquer coisa, use a igreja, Senhor, para que a igreja possa ser bênção nessa cidade, possa ser sal, possa ser luz, possa fazer diferença em nossa cidade. Pai, em nome de Jesus, abençoe Goiânia, abençoe a igreja de Goiânia, abençoe as famílias de Goiânia, abençoe os nossos familiares. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Podem sentar. Graças a Deus. Quando falamos a semana passada, a gente perguntou, aliás, Neemias perguntou, e a gente agora quer perguntar ou fazer as mesmas perguntas de Neemias. Como está a sua família? Não precisa me responder, eu quero apenas que você pense na sua família agora. Como está a sua família? Lembra que Neemias perguntou para aqueles portadores e emissários que chegaram até ele? Segundo, como estão os seus vizinhos? Você conhece os seus vizinhos? Você sabe o que se passa com os seus vizinhos? Você tem perguntado para eles, e aí, como vai fulano, fulana? Como vocês se encontram? Você tem feito essa pergunta para os seus vizinhos? Como está a sua cidade? E também é a minha cidade, que é a nossa cidade. Como está Goiânia? É interessante porque eu imagino que se fizermos essas perguntas e escutarmos as respostas, o nosso coração vai se entristecer como entristeceu o coração de Neemias. A Bíblia diz, e nós estudamos a semana passada, que ele chorou e lamentou. E mais, ele jejuou e orou. Eu creio que se nós formos sensíveis e dermos uma olhada ao nosso redor, a nossa reação não será diferente. Neemias se incluiu no processo. Ele disse para Deus o seguinte: Senhor, eu e meu povo temos pecado. É interessante porque Neemias se incluiu. Deixa eu dizer uma coisa para você. A posição nossa que pregamos é uma posição delicada e melindrosa. Essa parte é mais alta por uma questão de visibilidade. Mas nós estamos inclusos neste processo de tentação, de necessidade de oração, de necessidade de pedir perdão. Nós não estamos acima, além, melhor do que absolutamente ninguém. Por isso nós aprendemos pela Bíblia. Lembra da oração de Isaías, quando ele teve aquela visão do alto e sublime trono? Você está lembrado do capítulo 6? Ele disse assim: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Sem dúvida alguma, Isaías se incluiu no processo. Por isso, Neemias, como Isaías, se julgava tão culpado como culpado era o povo que fora desterrado e castigado por sua própria desobediência. Estamos hoje a introduzir o capítulo 2, eu estou chamando de reação de Neemias, segunda parte. E eu poderia até, talvez, para poder facilitar, ter colocado no tema do sermão de domingo passado a seguinte frase: as más notícias não são desculpa. Porque às vezes
nós apresentamos com desculpa as más notícias. Não tem jeito, esse mundo vai de mal a pior, está tudo perdido, não é? Eu vou cuidar de mim, o resto que se dane. Mas as más notícias não é desculpa para cruzarmos os braços e deixarmos de cumprir o ID do Senhor Jesus. Mas hoje nós queremos refletir a respeito deste outro tema. A falta de recursos não é desculpa. Sem dúvida alguma, esta mensagem é para nos ensinar que em situações de ruína espiritual, em situações de ruína moral, em situações de ruína social, nós precisamos aprender a reagir como Neemias. Será como estão os muros de Goiânia? Será que a gente poderia refletir sobre isso? Os muros que protegem a família. Como é que estão os muros que protegem os bons costumes? Como é que estão os muros que protegem a moral? Como é que estão os muros que protegem a integridade física? Eu não hesito em responder que esses muros estão em ruínas. E a pergunta é: o que fazer? Como vamos reagir? Esse foi o conflito inicial de Neemias, e eu quero convidá-lo para a leitura do capítulo 2, versículos de 1 a 10. Se você tem a sua Bíblia e preferir acompanhar por causa do tamanho da letra aí, capítulo 2 de Neemias, versículos de 1 a 10. Eu vou ler aqui nesta versão e você pode acompanhar pela tela ou pela Bíblia, e o texto diz exatamente o seguinte: no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. E olha que estar triste na presença do rei, um serviçal, um copeiro, era grave. Mas ele não conseguiu esconder. Seguindo a leitura: por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, porque falar do coração, falar de problemas, principalmente dessa natureza, diante do rei, não era fácil. Mas o texto diz: com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Expressão comum na época. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Antes de falar com o rei, eu falei com o Senhor do rei, o Deus do rei, e respondi a ele, ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, presente à rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Que ousadia! Pensa bem, ele não apenas quis a licença e a dispensa do serviço, mas ele disse assim: ó, o senhor tem uma floresta aí, a madeira que eu preciso, o senhor tem. Além de me dar a carta, eu quero autorização para mexer na sua floresta.
E o texto diz assim: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isto fui aos governadores do Transeufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Amém. Vamos direto ao ponto. O que é que nós aprendemos nesta passagem? Primeiro, não devo esconder a dor que as más notícias provocam. Lembra como é que o texto começou? Ele compareceu pela primeira vez triste diante do rei, a ponto do rei notar a diferença, a ponto do rei perguntar o que estava acontecendo. E é interessante porque essa notória tristeza que abatia a alma de Neemias, ao encarar os problemas que a sua cidade estava enfrentando, revela que não dá para fingir, não dá para esconder quando a dor é profunda. E deixa eu dizer uma coisa para você aprender e nunca esquecer: quando algo estiver abatendo a sua alma, quando você estiver triste por uma causa justa, não adianta fingir, não adianta tapar o sol com a peneira, só você tem a perder. Seja honesto, admita a dor, porque assim você estará abrindo oportunidade para que Deus use pessoas para ajudar você. Quando a gente esconde, quando a gente finge que está tudo bem, a gente fecha as portas da oportunidade de sermos ajudados. Eu estou dizendo aqui que você tem que pôr a boca no trombone e escrever na sua testa: estou com problemas. O que eu estou dizendo é que você precisa ser mais realista. Não adianta espiritualizar, não adianta minimizar, não adianta fingir que a tragédia não existe, não adianta fingir que os problemas eles são pequenos e que eu sou forte, sou poderoso, dou conta de resolvê-los. O melhor a fazer é ser honesto e admitir que é grave e que você precisa de Deus para te ajudar a enfrentar e vencer estes problemas. Não deve esconder a dor que as más notícias provocam. Qual que era a causa da dor e da tristeza de Neemias? É que quando ele olhava para o tamanho, para a imensidão do desafio, e olhava para si mesmo, para a sua condição de copeiro, para as suas condições econômicas, ele não via saída, humanamente impossível. Como que uma pessoa como Neemias poderia reconstruir uma cidade? Como uma pessoa como Neemias poderia tirar a sua cidade daquela situação vexatória? Isso só me faz animar diante dos desafios que nós temos pela frente, porque Deus pode usar uma pessoa para transformar uma cidade, Deus pode usar uma igreja para transformar uma cidade, Deus pode usar uma família para transformar uma cidade, e nós podemos crer nisso. Talvez o que Deus quer fazer na cidade pode ser através da sua casa, que você vai abrir para a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. Quem sabe? Deus tem os seus projetos e os seus planos, e Ele pode usar um copeiro do rei para reconstruir uma cidade que está em ruínas, como Ele fez na história de Neemias. Agora, nós precisamos ter a sensibilidade que ele teve para comparecer perante o rei, demonstrando que realmente a situação incomoda, que a tristeza é profunda, que a dor é muito grande e não dá para esconder mesmo. Nós temos uma tendência muito grande para tornar os problemas bem simples, ou tentar diminuir a gravidade desses problemas. Conta-se que
Um jovem chegou ao confessionário para confessar um grave pecado. Ele disse: seu padre, eu estou aqui para confessar que eu cometi um grave erro. E que grave erro é esse, meu filho? Eu roubei. Ah, sem dúvida esse é um grave pecado, está lá nos mandamentos. Como você fez isso e tal? E você roubou o quê, meu filho? Eu roubei uma corda de uns 3 a 4 metros. Aí o padre disse: mas meu filho, tudo bem, roubo é roubo, está errado, você precisa se arrepender, mas você disse que era tão grave, uma corda de 3 ou 4 metros. É que do outro lado da corda tinha uma vaca. Então, na verdade, ele estava minimizando para dizer: eu não roubei uma corda, eu roubei uma vaca. Nós fazemos a mesma coisa. A gente primeiro quer minimizar a situação. Foi só isso. Foi só um errinho de nada. Não é? Mas lá no final, o pecado é grave, o erro é grande, e gera tristeza, e gera dor. E a gente não pode diminuir a gravidade daquilo que nós fizemos. Temos que admitir que precisamos de ajuda e que o momento é difícil. Talvez Neemias, além das notícias das ruínas da cidade, poderia estar vivendo um outro conflito, um conflito espiritual. Quem disse que quem serve a Deus não passa por conflitos espirituais? Quem disse isso enganou-se, e talvez levou você a se enganar também. Nós passamos por conflitos espirituais. E quem sabe Neemias estava passando por um. Perguntas do tipo: Senhor, mas Jerusalém é a tua cidade. Como é que o Senhor permitiu as ruínas da cidade do Senhor? Pai, Israel é o teu povo. Como é que o Senhor permitiu que o teu povo passasse por esse vexame? Quantas vezes nós fazemos perguntas dessa natureza? Senhor, eu tenho te servido, tenho sido fiel, sou dizimista, frequento a igreja. Por que eu estou passando por esses dramas, problemas e dificuldades? Neemias estava vivendo um momento de crise e não quis esconder absolutamente nada desse momento. Segundo, aprendemos com essa história que a minha insuficiência deve gerar dependência de Deus. Enfim, a insuficiência não é desculpa para que a gente não faça nada. Ah, pastor, você sabe por que eu não lidero um grupo pequeno? Porque eu não dou conta. Ah, pastor, eu não tenho capacidade. Não. Sabe por que eu não abro a minha casa para um grupo pequeno? Ah, dá muito trabalho. Já imaginou? Gente de fora toda semana, é tão difícil e dá tanto trabalho. Sabe por que eu não sirvo em nenhum ministério? Porque eu não estou preparado para isso, eu não sou competente, não tenho preparo suficiente. Não se trata apenas de dinheiro. A verdade é que Deus quer nos usar, Ele quer usar você para manifestar o amor dEle a outras pessoas. Deus não tem voz aqui na terra a não ser você, a sua voz. Deus não tem braços para abraçar aqui na terra a não ser os seus braços. Por isso Ele quer usar você. Diz que tinha uma santa em Roma, Teresa, que dava pão para os pobres todos os dias. E Teresa morreu e esse projeto foi por água abaixo. E aí surgiu um ditado, e o ditado era: sem Teresa, Deus não dá pão. E esse ditado realmente faz sentido. Sem você, Deus não vai salvar o mundo. Sem você, vidas não vão chegar aos pés de Jesus. Deus vai usar você para o cumprimento de uma tarefa. Deus usa pessoas nas suas insuficiências para que essas pessoas possam de fato serem milagrosamente usadas por Ele para abençoar outras. Deixa eu dizer uma coisa para você: com Deus, 5 pães e 2 peixes pode alimentar uma multidão.
Porque Deus não depende da sua suficiência para realizar a sua obra, Ele depende da sua disponibilidade. Deus não depende da sua competência, Ele depende da sua voluntariedade. Ele só quer uma coisa, que você se dê a Ele, entrega a Ele e diz: Senhor, pode me usar, eis-me aqui, pode me usar do jeito que o Senhor quiser. Só isso que Deus quer. Porque sem Teresa não dá pão. Se nós formos bem literais, no caso específico de Neemias, é dinheiro. Os muros eram muros largos. Construir aquele muro não era um desafio fácil. Era algo extremamente grandioso. Iria gastar muitos dias, muitos recursos. Mas ele era um visionário, um sonhador e alguém disposto a se doar para que Deus pudesse usá-lo nesta tarefa. Diz a história do Brasil que Juscelino não foi o primeiro a querer construir uma nova capital da República, mas outros antes dele não tiveram coragem, e mesmo quando ele assumiu essa postura, teve muita oposição. Foi preciso coragem demais para vir para o Planalto Central e do nada fazer brotar a capital do país. Mas se não tiver alguém com disponibilidade, coragem para aceitar grandes desafios, a vida vai continuar sempre do jeito que ela é. Neemias sofre um conflito existencial porque ele está no palácio. Palácio é lugar de dinheiro que sobra. Palácio é lugar de desperdício. Palácio é lugar de luxo. E agora ele olha para aquele luxo. Ele olha para aquele palácio com tanto desperdício. E ele diz: e eu precisando reconstruir a minha cidade, os muros da minha cidade, e não tenho absolutamente nada. Ele podia dizer: oh Deus, eu sou fatalista, então vou cruzar os braços e vou deixar o barco correr. Se fosse para eu construir essa cidade, eu não seria copeiro do rei, eu seria um milionário. Mas já que eu sou um simples copeiro do rei, quem sou eu para reconstruir uma cidade tão, com muros tão destruídos como está, com muros tão largos, tão caros como esse? Talvez hoje a gente viva num conflito muito semelhante. A gente vê tanta miséria, luta, pobreza, e aí de repente uma reportagem essa semana dizendo que o café da manhã do Palácio do Planalto custa R$160 por pessoa. Você imaginou uma pessoa tomando um café de 100, vocês viram essa reportagem? 150 e pouco, 160 e poucos reais por pessoa. Isso foi uma repercussão terrível. Questionaram o buffet, puxa vida, aí perguntaram para um rapaz lá e ele disse: eu venho aqui na panificadora, tomo o meu café da manhã, como aqui 2 pães de queijo, tomo meu cafezinho, gasta R$5. Que diferença, né? É o desperdício e a incoerência de dizer: puxa vida, são tantos os desafios e de repente a gente gastar com bombas, né? Tem uma bomba inteligente que foi nessa guerra do Iraque, e milhares de bombas mandadas lá para a guerra do Iraque, que custam $1 milhão cada uma, e várias foram enviadas, bombas inteligentes. Imagina quanto desperdício, quanto dinheiro. Neemias vive esse conflito existencial. Segundo, Neemias vê a crise tal qual ela é. Como eu disse no início, ele não minimiza. Mas o que nos chama a atenção na história de Neemias, essa parte não minimizar, já passou, é que ele acredita num Deus que supre todas as necessidades daqueles que querem realizar a sua obra. Por isso que o salmista diz: não vi nem o justo desamparado e nem a sua descendência o quê? Mendigar o pão. Deus supre, gente. Eu já ouvi dezenas de histórias que não dá para repetir com nome, endereço, etc, porque eu nem me lembro. Mas uma delas que me chama a atenção:
se eu não estou enganado, de Oswald Smith, que cuidando de um orfanato, ele não tinha comida, e pôs as crianças para sentar na mesa e agradecer a Deus pelo almoço que não existia. E enquanto eles oravam, a campainha tocou, e era um restaurante que por um motivo qualquer lá não pôde servir a refeição naquele dia, e toda a comida que tinha sido feita, eles pensaram para quem doar, e de repente estavam as crianças comendo do bom e do melhor, depois que haviam acabado de orar. Deus supre todas as nossas necessidades, e Neemias acreditava nisso. Nós já vivemos experiências assim mais próximas de nós. O nosso próprio lar cristão em Anápolis tem histórias para contar de necessidades supridas quando parecia que tudo já tinha acabado, não tinha mais jeito. E Deus manda os recursos na hora certa. Parece que Deus manda até não é na hora certa, não é na hora certa, mas tão em cima da hora, que é para testar a fé e ver a fidelidade do seu povo até o último momento. Mas a Bíblia não falha. E por isso nós temos no meio dos missionários, quantos testemunhos de missionários que tiveram a experiência de ver Deus suprindo suas necessidades. Então isso não é coisa do passado, não é do presente. Não precisamos reclamar recursos. Não precisamos falar da falta de saúde e de capacidade. Porque quando os recursos são poucos, na esfera humana, quando a gente olha para os recursos e diz, puxa vida, desperdício, eu não tenho nada, por isso eu não vou fazer. Não, ergue a cabeça e diz, mesmo assim, Senhor, mesmo não tendo os recursos, eu me disponho. E sabe o que vai acontecer com a sua falta de recursos? O azeite vai começar a multiplicar da sua garrafa. E vai ser o suficiente para poder resolver todos os seus problemas. Vai ser suficiente. Certa vez Pedro chegou e disse, Senhor, nós precisamos pagar imposto, mas não tem dinheiro. E Jesus faz o inusitado. Pedro, vai lá para a beira do mar, joga um anzol, você pega um peixe e depois você abre o peixe. Na hora que você abrir aquele peixe, Pedro, vai ter dinheiro suficiente para pagar o seu imposto e o meu. Aí você vai lá e paga. Deus é o Deus que provê os recursos, supre as necessidades. Não há o que temer. Nós precisamos apenas dizer, Senhor, eis-me aqui, pode me usar para a honra e glória do teu nome. 3. Eu preciso de ousadia para cumprir a missão. Veja o diálogo de Neemias com o rei. Eu achei bem interessante, né? O rei pergunta, Neemias responde. O rei admite que deu um pouco de medo. Lembra dele falar? Fiquei com medo. Dá medo. Ele está perante uma autoridade, e os reis tiranos, por qualquer coisa, eles mandavam matar, eles agiam com tirania e maldade e violência com os seus súditos. Então Neemias ficou com medo. Será como é que o rei vai reagir a esse diálogo? Poderia ser de modo cruel, mas ele diz, primeiro eu falei com o rei dos reis, com Deus. Depois que eu falei com o rei dos reis, eu tive coragem para falar com Artaxerxes. E aí quando ele vai falar com Artaxerxes, ele tem ousadia. E ousadia é isso aí que vocês estão vendo na tela. É o atrevimento da fé. Você pode repetir isso? O que é ousadia? O atrevimento da fé. Pedro era um homem covarde, negou Jesus diante de empregada doméstica, de criadas. Mas depois ele foi transformado pelo poder e pela graça de Deus, e teve uma ousadia tamanha que Atos dos Apóstolos não deveria nem ser Atos dos Apóstolos, deveria ser Atos do Espírito Santo, ou então Atos de Paulo e Pedro. E Pedro virou um gigante. E um dia aquele Pedro covarde, antes da ressurreição de Jesus, está indo para o templo orar, e tem alguém pedindo esmola na porta do templo, e Pedro, com ousadia, fé e coragem, diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome do Senhor Jesus, anda. E a palavra de Deus diz que aquele moço aleijado
sai pulando. Natã, aquele profeta de Deus, teve coragem e ousadia para enfrentar o rei Davi e dizer: você é o homem, o pecador que precisa de arrependimento. O próprio Jesus chamou Herodes de raposa. Diga para aquela raposa que hoje eu curo os enfermos, amanhã eu expulso demônios, só vou embora depois de amanhã. Não adianta ele mandar embora antes da hora não, que eu não vou. Deixa eu dizer uma coisa: ousadia não é ser mal educado. Ousadia não é ser inconsequente. Ousadia não é ser juiz das outras pessoas. Ousadia é pensar em coisas grandes. A gente pensa pequeno demais. Neemias demonstrou isso ao resolver construir uma cidade. Como é que um homem pode reconstruir uma cidade inteira que tinha sido destruída? Mas ele acreditou e foi ousado e disse: eu vou construir. A palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede recebe, o que busca encontra, ao que bate abrir-se-lhe-á. Existem promessas na Bíblia. A Bíblia diz que nós fomos chamados para remover montanhas, dizer para esse monte: arranca-te daqui, lança-te no mar. E a Bíblia diz que esse monte vai obedecer. Por que muitas vezes nós somos pequenos? A nível pessoal, a nível de família e a nível de igreja. Porque falta para nós o atrevimento da fé. Não para fazer coisas arrogantes e prepotentes, não para nos esbanjarmos em nossos deleites, mas quando a gente é usado em coisas que Deus quer fazer, meu querido, podemos pensar grande. Podemos pensar grande. João Knox, da Presbiteriano, ele diz: dá-me a Escócia ou eu morrerei. Isso é pensar grande, não é? Se o Senhor não me der essa nação, eu vou morrer. Nós precisamos lembrar o seguinte: será que nós podemos ser como igreja na cidade de Goiânia? Será que eu tenho que me contentar em ser uma igreja do tamanho que eu sou, do jeito que eu sou? Ou eu posso sonhar com multidões chegando aos pés de Jesus através da nossa igreja? Ao invés de nós ficarmos concentrados em nós mesmos, olhando apenas para o umbigo, será que nós não podemos ampliar a visão e lembrar que o ídolo de Jesus tem que ser, no mínimo, cumprido por mim, dentro da cidade onde eu estou, a minha Jerusalém? Reconstruir Goiânia é meu desafio, é o seu desafio. Será que nós não sonhamos com multidões? O pastor Gerê disse que teve uma experiência numa apresentação teatral lá em Belo Horizonte, em que as pessoas teve que distribuir ingresso, gratuito, mas teve que distribuir. Porque não cabia multidão na igreja num culto só, então eles fizeram 3 cultos. Então quem está com ingresso vermelho vem sábado à noite, quem está com outro vem domingo de manhã, quem está no outro vem domingo à noite. Que sonho! Há muitos anos atrás, agora recentemente o pastor Armando Bispo esteve na Coreia, mas há muitos anos atrás o Marcos Braga, colega nosso que está em Fortaleza e que era da Presbiteriana aqui da 24, foi na Coreia e voltou dando testemunho. Quase todas as igrejas tinha culto 5 horas da manhã de oração. Igrejas históricas, presbiterianas, batistas. Se você chegasse tarde, tinha dificuldade com o estacionamento, tinha dificuldade para entrar, porque reunia 5, 7, 10, 15 mil pessoas 5 horas da manhã para orar. Não é à toa que a Coreia do Sul é um país desenvolvido face às tragédias da outra Coreia, mas porque lá tem uma igreja vibrante. Ele participou de um envio de missionários dentro de um estádio, onde eles fizeram um culto de envio de 100 mil missionários, um grande arena, estádio, sei lá o que, lotada da igreja, enviando 100 mil missionários para o mundo. Pensar grande, porque o que Deus quer fazer é uma grande obra na sua vida, na sua casa, na sua igreja e também na nossa cidade. Deus quer fazer, só que nós precisamos crer nisso. Precisamos crer nisso. Uma ex-ovelha da Vila Nova me ligou esses dias atrás
preocupada e disse: pastor, eu não sou disso, mas eu sonhei com o senhor e queria... E ela disse que via uma grande multidão. Eu falei assim: minha querida, é meu sonho, não para minha honra e glória, mas é porque eu quero ver Goiânia quedada aos pés de Jesus. E por que não através de nós também? Por que não através da ISEC também? Tem 15 ou 20 anos que eu nem falava com essa ovelha que sonhou e me ligou para dizer que sonhou e que não sabia o que esse sonho significava, mas que sentiu o desejo de entregar o sonho. Nós precisamos sonhar grande. Eu confesso para você que eu estou pior do que Neemias em amor. Aliás, eu não estou longe de Neemias em muitos momentos, porque muitas vezes quem não acredita sou eu, mas eu tenho que confessar para Deus e dizer: Senhor, nós precisamos orar, chorar, lamentar, jejuar e acreditar que o Senhor tem coisas grandes e temos ousadia para ir diante dos sonhos que não são nossos, mas do Senhor. Construir os muros, construir as portas, que coisa fantástica. Uma coisa que me chama a atenção do diálogo de Neemias, para a gente ir para o encerramento, é que quando você lê, você tem uma sensação que Neemias estava tão sendo usado por Deus diante do rei, que o rei dizia para Neemias: sim, senhor. Neemias inverteu a situação. Eu queria uma licença para eu ir lá construir a cidade. Quanto tempo você precisa? Um tanto de tempo aí. Sim, senhor, pode ir. Mas eu não quero só isso não, rei. Eu quero que você mande carta para que o caminho esteja livre. Eu não quero ter obstáculo. Parece que o rei, além de carta, não escola. Você viu lá no texto? Você vai tranquilo, você pode ir tranquilo. Sim, senhor. Sim, senhor, Neemias. Depois Neemias diz: mas não acabou não, senhor rei. Eu ainda quero uma carta para tirar árvores grandes lá da sua floresta para fazer as portas da minha cidade. Sim, senhor. Pode tirar a madeira. Você sabe o que significa isso? É Deus na vida de Neemias. Quando Deus está conosco, não tem porta fechada, não tem obstáculo. Deus na nossa vida e na nossa presença é sinal de que as coisas vão acontecer. Não precisamos temer. Por último, minha missão, eu não posso transferir para ninguém. Portanto, envolva-se. Eu vou levar as cartas, ele diz, eu vou construir os muros, eu não vou jogar a responsabilidade para cima de outro. Já viu como é que as pessoas têm uma tendência de colocar a responsabilidade para cima do outro? Vai você, eu fico ficar orando, eu ajudo, não sei o quê, mas não me envolva. Neemias não terceirizou, ele assumiu a responsabilidade de coordenar, de liderar, de levar o povo para cumprir aquela missão. Não dá para ficar justificando. Não dá para ficar olhando os outros trabalharem e ser mero espectador. Não dá para ficar sem nos envolver. Quando você se dispõe, sabe o que acontece? Pastor, eu não sei se vou dar conta não, mas o senhor pode contar comigo e tudo o que for preciso para eu me preparar, eu estou pronto. Se for preciso, eu faço um curso aqui na igreja. Se for preciso, eu faço CTM. Se for preciso, o senhor pode me contar comigo aí no escritório para ser preparado, para ser treinado. Eu vou participar das reuniões, sabe? Eu vou procurar ler bons livros, eu vou treinar. Pode ficar tranquilo que eu vou me esforçar. A minha parte eu vou fazer. Mas eu vou cumprir a minha missão. Não vou cruzar os dedos. A gente precisa parar de indiferentismo. Ministério não está pronto nunca. Sempre você vai precisar melhorar um pouco. Sempre. Por isso você tem que se dispor. Tem um curso que eu vou fazer,
tem uma reunião que eu vou fazer, tem um sábado da liderança eu vou participar, tem treinamento para isso, eu vou treinar, tem treinamento para aquilo, eu vou treinar, distribuiu o livro para ler, eu vou ler, deu tarefas para cumprir, eu vou cumprir. Sabe por quê, pastor? Porque eu quero estar pronto e preparado para Deus me usar em algumas tarefas para a qual Ele está me chamando. Agora, meu querido, se você quiser esperar a coisa acontecer de maneira automática, sem você se dispor, isso não vai acontecer. Você precisa se oferecer para que Deus possa te usar e se oferecer para ser treinado pelo Senhor. Você tem que sonhar, tem que desejar. Na CEPAL do ano passado, a esposa, foi do ano passado ou deste ano que o Ari morreu? Foi ano passado mesmo. Do ano passado, a esposa dele foi, questão de mês e pouco que ele tinha morrido, ela foi ao CEPAL para dar uma palavra e ser homenageada, ou uma homenagem póstuma, né, para o Ari, mas para a família. E ela usou a palavra. E ela disse: olha, aquele homem deu a vida por aquilo que ele acreditava. E o tema era discipulado naquele congresso em São Paulo. E ela disse: o Ari morreu literalmente discipulando. Ele já estava em fase final de vida, e eu o vi pelo telefone aconselhando um dos seus discípulos, ensinando, dando algumas dicas, porque era nisso que ele acreditava e viveu para cumprir essa tarefa. Em que você acredita? O que você tem feito? Que Deus possa, nesta noite, nos despertar para que você possa fazer a sua missão. Quero terminar com esta frase tão comum que você vê em carro em tantos lugares, mas eu quero relembrar uma história de Moisés para te encorajar. Moisés não entrou na terra prometida, não entrou, mas o Senhor o levou a um alto monte, e de lá daquele alto monte ele mostrou aonde o povo de Israel iria habitar, só para produzir no coração de Moisés uma convicção. E a convicção que o Senhor queria produzir, sabe qual é? Moisés, você vai morrer, mas as minhas promessas serão cumpridas de qualquer maneira. O que você fez, Moisés, não foi em vão. Antes que você morra, quero que você saiba, é lá a terra que eu prometi, é para lá que o povo vai. O que você fez durante esse tempo teve valor, foi aproveitado, será aproveitado, vai repercutir. Moisés, não tenha medo de ter trabalhado em vão, porque não foi em vão. E a gente sabe que não foi, porque Moisés aparece no Monte da Transfiguração, numa situação muito melhor, transfigurado ali, conversando com Jesus, para deixar para nós uma lição. A morte não é o fim, não acaba. A morte não finaliza nenhum projeto. A morte é apenas a passagem para um estágio muito melhor. E o seu trabalho feito aqui na terra não foi e não será em vão. Deus é fiel, suas promessas vão se cumprir. Amém? Feche os seus olhos. E eu quero pedir que cada pessoa, nesse instante, ore ao Senhor. Mas eu quero também fazer um desafio. À medida que você está orando, se Deus tocar no seu coração, se o Espírito Santo falar no seu coração, para que você tome uma atitude, tome uma decisão. Talvez a sua decisão é: eu tenho que parar de ter medo, tenho que ser mais corajoso, mais ousado. Amém. Talvez eu tenho que parar de indiferentismo, eu tenho que erguer a cabeça, eu tenho que me dispor para o serviço. Talvez a sua decisão de hoje à noite seja uma decisão
de chorar pela tragédia que está cercando a sua casa, mas não ficar apenas no choro, pagar o preço do jejum e da oração. Então eu não sei o que o Espírito Santo vai falar ao seu coração, mas se ele falar, eu queria convidar aqueles que puderem a se manifestar, levantando a mão ou ficando em pé para a gente fazer a oração. Eu vou estar aqui orando e eu gostaria de ficar com o meu olho fechado, e o meu desejo é que o Espírito Santo mova-se no seu coração, desafie você, faça você tomar uma decisão bem pessoal e que isso ocorra de maneira espontânea, fruto da graça do Senhor sobre você. Amém? Eu vou esperar que você faça esta oração e à medida que Deus tocar, fique em pé dizendo: eu preciso de algo do Senhor hoje à noite. Amém. Amém. Senhor Deus, fala ao nosso coração. Nos dê a sensibilidade de Neemias, mas também nos dê a fé e a ousadia que ele teve. Opera, Jesus, em nome do teu filho mesmo, eu peço que o Senhor opere. Tira-nos de qualquer marasmo, de qualquer indiferentismo, em nome de Jesus. Se o Senhor tem grandes tarefas, nos dê coragem para executá-las. Se o Senhor tem grandes desafios para nós, nos dê ousadia para encarar esses grandes desafios. Às vezes nós temos medo, Senhor, tira o medo e nos encha de coragem, em nome de Jesus. Amém. Quero orar, se mais alguém está orando e o Senhor está falando ao coração, não resista. Por favor, se disponha mesmo. Fala: Senhor, eis-me aqui, o Senhor pode me usar. Eu estou pronto, Senhor. Eu quero ser tocado por Ti, Senhor. Eu quero tomar decisões novas na minha vida. Você pode tomar isso hoje à noite, em nome de Jesus. Talvez Deus quer te usar na esfera sua mesmo, sei qual que é, mas talvez com projetos audaciosos e você está com medo. Deus supre as necessidades, não tenha medo. O Deus que chama capacita, o Deus que chama supre, o Deus que chama dá para a gente todos os recursos necessários. Aleluia, que bom, graças a Deus. Amém. Amém. Oh Deus. Amém. Estou dando esse tempo porque eu sei que ainda tem pessoas orando. E enquanto você está orando, Deus está falando ao seu coração. Aleluia. Amém. Amém. Oh, grande Deus, aleluia. É o Espírito que às vezes se move dentro de nós, gera convicção. E a voz do Espírito precisa ser ouvida com o coração, né? E muitas vezes nós resistimos. Não precisa resistir, deixa o Espírito agir de modo livre em você. Eu sei que você vai ser grandemente abençoado. Amém? Estarei orando agora se há mais alguém. Aleluia. Vamos orar. Senhor, eu quero me unir a todos esses irmãos que estão agora, ó Deus, de pé. E o meu pedido esta noite, ó Deus,
é que o Senhor olhe para o coração de cada um. Qual é o desejo, qual é o sonho que o Senhor quer imprimir, colar, colocar no coração de cada um? Qual é a missão que o Senhor quer que cada um desempenhe? Todos aqueles que tomaram uma decisão, que nesta noite essa decisão seja selada pelo Teu Espírito. Que, ó Deus, essa decisão possa repercutir. Quem sabe das decisões tomadas hoje aqui, ó Deus, nós tenhamos resultados maravilhosos dentro de algum tempo e poderemos vincular, ó Deus, esses resultados a esta noite, a este dia. Naquele dia, naquela noite, o Senhor me levantou, me incomodou e por isso tudo isso passou a acontecer. Em nome de Jesus, Pai, não permita que isso morra, não permita que isso seja algo passageiro, mas que seja algo que possa repercutir aqui nesta vida e ter reflexos na eternidade. Que em nome de Jesus o Senhor fale mesmo ao coração de cada pessoa que tomou uma decisão. Que seja hoje uma noite especial na vida de cada um. Sela, Pai, essa decisão no céu. Ó Deus, o que for necessário de recurso, seja ele material, seja ele espiritual, seja ele, ó Deus, dons espirituais, seja qual que recurso for, que o Senhor esteja abrindo as portas e suprindo todas as necessidades, providenciando tudo o que for necessário para que a missão seja cumprida, seja ela qual for. Usa-nos para a tua glória, Deus. Nós clamamos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Podem sentar. Eu quero fazer antes da oração final, tem um aviso que chegou depois que o ISEC Notícias já estava fechado e o boletim também, que eu quero a atenção dos irmãos. Pais, haverá ensaio 13/11 e 14/11, quarta e quinta-feira, no anexo 2. Não está o horário aqui, mas é no horário de sempre, né? Os horários dos ensaios. Porque as crianças terão uma apresentação no aniversário da igreja. Por falar em aniversário da igreja, uma falha, né? A gente está tão tranquilo que todo mundo sabe o dia, que no boletim e no ISEC Notícias a gente falou sexta, falou sábado, falou domingo, mas não repetiu o que ele tem repetido, que é dia 22, 23 e 24. Não é sábado, sexta, sábado, domingo que vem, não. É no outro final de semana, tá? Eu queria uma resposta rápida dos grupos pequenos para aquele desafio do ISEC Notícias. Certo? Às vezes a pessoa fala, pastor, não vi notícia, não teve notícia. Teve, é porque nós começamos o culto às 7, a notícia foi dada às 7h20. Se você chegou e não recebeu, acesse o site, ou então você vá no Facebook, no Twitter, para você saber quais foram as notícias. E lembrar que tanto os candidatos ao batismo tem recadinho lá para você, os líderes de grupo pequeno sobre o caldo da sexta-feira, tem aí um recadinho para você. Nos ajude nesse sentido, tá bom? Nós precisamos de você. O líder de grupo pequeno, sugestão, às vezes sobra no domingo alguns, e fica aí perdido, jogado em algum lugar. Pegue lá uma quantidade para os membros do seu grupo que não estiveram aqui hoje, para a reunião que você vai ter durante a semana, tá bom? Eu gostaria já foi falado no ISEC Notícias, mas eu gostaria de acrescentar o livro para a nossa série de final de ano. Vai começar dia 22, dia 22, na sexta-feira, vai ser a abertura da conferência e a abertura da nossa jornada de final de ano. E esse ficou muito jóia, bonitinho, bem feitinho, né? É o 4º ano. Então aqui nós somos 4 que originalmente participam do projeto, pastor Hudson, pastor Jacques, pastor Marco Aurélio e eu. Aqui nós temos um tema por semana. Esse livro está sendo repassado a R$6. Só que este ano a gente está vendo, a gente estava falando de desperdício, tem havido muito desperdício. Então
Qual é a nossa ideia? Nós vamos, para quem frequenta grupo pequeno, você vai pegar o seu com o seu líder de grupo pequeno. E ele vai fazer um controle disso. R$6 o livro. O líder vai ter a sensibilidade de dizer o seguinte: não deixe ninguém ficar sem um livro por causa de dinheiro. Só que você vai fazer o controle. Lá vai ter um lugar, olha, foi feita uma doação, 2 doações, aí justifique lá, mas não deixe ficar por esse motivo. Mas os que puderem pagar, vai pagar para o líder e o líder vai prestar conta aí na secretaria da igreja depois. Quem não frequenta grupo pequeno, hoje nós já começamos a distribuir. O livro está com o Natanael mesmo. Então o nosso irmão oficial, né, o diácono Natanael, vai estar na recepção recebendo. Se você não trouxe o dinheiro e quer levar o livro, ele anota o seu nome, não tem problema. Porque dia 22 já tem devocional. Não deixa eu pegar de última hora não, porque senão você vai perder. Tá ok? E eu gostaria de insistir para que você podendo, chegue às 19 horas. Hoje nós começamos com 5 minutos de atraso. E estava bem vazia a igreja. Então, você quando chega aqui 7h15, 7h20, você perdeu muita coisa. Ah, mas o sol estava quente e tal, mas não adianta. Se você mudar para 7h30, vai chegar 8, se mudar para 8, vai chegar 8h30. Tem gente que faz culto 17 horas, algumas igrejas. Então o que nós precisamos é entender que o culto começa às 19 e começa sério. Não é enrolando para esperar o povo chegar. Então, por exemplo, a festa do dízimo e o ISEC Notícias aconteceu antes das 7 até 7h20. Então quem chega atrasado perde esses momentos especiais do culto. Então espero que você chegue na hora. Sobre o aniversário da igreja, uma última palavra do desafio que eu falei de manhã. Meus irmãos, põe na agenda. Tem um tal de dizer assim, presta atenção nisso, porque eu sei que talvez é seu caso, se a carapuça servir foi proposital. Ah, eu vou num dia só. Não, a festa é da igreja, vem nos 3 dias, vem nas 2 programações de domingo, uma vez por ano, gente. Eu estava dando testemunho da igreja do Evangelho Quadrangular que eu tive segunda-feira passada na ceia da unidade. Nós éramos uns 40 pessoas visitantes, 50. A igreja estava lotada. Eu falei assim, gente, que sonho para o pastor, né? A igreja, o pastor convida e o povo aparece. O que o pastor fez domingo? Ó, vai ter uma ceia para os pastores aqui amanhã e eu quero a igreja presente para receber os pastores. E a turma foi. Agora, se sexta-feira, dia 22, o povo vem aqui de fora da igreja para participar, e cadê os crentes da igreja? Ah, não, deixei para ir sábado, deixei para ir domingo. É uma vez no ano. Eu gostaria de ver todos vocês sexta, sábado e domingo. De vez em quando, pastor, não adianta marcar nada para sexta-feira não, porque o povo não vai. Eu quero que esse paradigma seja quebrado. Amém ou não? Amém. Eu quero que esse paradigma seja quebrado. Vamos ter a igreja cheia. Calma, é como eu disse. O Betinho está me cobrando aqui porque foi dito no século disso, eu vou repetir. Dê retorno sobre o caldo. Você líder de grupo, que o seu grupo possa fazer. Fala o sabor do caldo e se você pode fazer. Tá? E o caldo é para sexta-feira. Tá? O coral vai cantar sábado e domingo, vai ter caldo sexta. Eu estou amarrando vocês de todo jeito, porque os grupos pequenos fazem caldo, tem que vir. Então sexta-feira está garantido, né? Os grupos pequenos tudo aqui. Sábado o coral vai cantar, tem que vir o corista com a família do corista, domingo também. Então vai ter coral sábado e domingo. Ah, é coquetel. Sábado é cachorro quente, eu acho, né, dona Aline? Está confirmado? As Rebeca aceitaram o desafio? Cachorro quente sábado à noite, dia 23. E dia 24, bolo, tá bom? Vamos ficar em pé para a gente terminar. Obrigado, irmãos que estão nos visitando. Se alguém, quem está aí de intercessor hoje, cadê os intercessores? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Só 2 pessoas? Os irmãos de intercessão estão intercedendo em casa hoje? Então nós vamos estar aqui à frente. Se alguém precisa de uma oração hoje à noite, pode vir sem nenhum constrangimento e orar aqui na frente. Combinado? Que Deus abençoe vocês. Vamos receber a última oração. Pai, leva-nos para uma semana de bênção na Tua presença. E que a Tua graça de fato nos alcance. Obrigado por esta noite e por este culto. Fale, continue falando ao nosso coração através dos grupos pequenos. Ó Deus, e que se alguém tem algum desafio hoje à noite, durante essa semana, não só hoje à noite, durante essa semana,
que o Senhor possa dar graça para que esses desafios sejam todos eles superados. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito, esteja com cada um aqui, com o povo de Deus na terra, hoje e para sempre. Amém. Boa semana, Deus abençoe.